Então, abra sua Bíblia em Êxodo 20, 15, para que nós leiamos este mandamento e nos lembremos dos outros que nós já aprendemos e que iremos aprender ainda. O que diz Êxodo 20, 15? Vamos ler juntos? Não furtarás. Em palavras, este eu acho que é o menor mandamento. Na última vez que nós falamos sobre este mandamento, eu disse para os irmãos que nós iríamos dividir da seguinte maneira: o roubo, o furto, o roubo é a mesma coisa no caso deste mandamento, a palavra serve para um ou para outro. O roubo em relação aos nossos próprios bens. E então nós vimos que quando nós usamos os nossos bens de uma forma que não glorifica a Deus, isso é como roubar. Então nós quebramos o 8º mandamento quando nós usamos aquilo que Deus nos deu de forma que não retorna a Deus, de forma que não glorifica ao Senhor. O que nós já aprendemos aqui é que há 3 princípios que regem a nossa vida em relação aos nossos bens, ao dinheiro que nós temos, às coisas, nossas propriedades. Que princípios são esses? O primeiro deles, Deus é o dono de tudo. O segundo princípio é, Deus distribui aquilo que é seu como lhe apraz. E o terceiro princípio é que nós somos mordomos de Deus ou administradores daquilo que Ele nos dá. Se nós observarmos esses 3 princípios na nossa relação com as nossas propriedades, com os nossos bens, nós vamos então agir da seguinte maneira: nós vamos usar os nossos bens para a glória de Deus, porque afinal tudo que temos é do Senhor, nós somos proprietários de segunda instância. Vamos usar os nossos bens para o nosso próprio deleite, porque afinal Deus nos deu, e vamos usar os nossos bens para servir e beneficiar outros, porque afinal somos mordomos de Deus naquilo que Ele nos dá. Se um desses princípios for negligenciado, se uma dessas aplicações for abandonada, então nós estamos quebrando o 8º mandamento. Estamos usando de maneira inapropriada aquilo que Deus nos deu, porque de fato é dele. E se nós fazemos uso que ele não autoriza, nós estamos roubando, estamos quebrando o 8º mandamento. Isso em relação ao que é nosso. Hoje, nós vamos continuar a falar do roubo em relação ao que é nosso, mas antes disso, até para uma questão estratégica, eu quero começar falando do roubo em relação ao que é do outro. Esse é o tipo de roubo que nós mais conhecemos, quando se tira de alguém o que lhe é de direito sem a autorização dessa pessoa. Isso é um roubo. Quando eu era criança, eu uma vez me apropriei de um refrigerante, uma Fanta, que não era minha, que eu não tinha comprado, e na ocasião também eu nem sabia direito se estava roubando, não consigo lembrar se havia dolo na minha ação. Mas o fato é, eu entrei no bar, vizinho à minha casa, no engradado lá tinha uma Fanta, eu peguei a Fanta e levei para casa. Não escondi nada disso, simplesmente mostrei para o meu pai o meu produto do meu roubo, do meu furto no caso, porque a dona não viu. O meu pai me repreendeu, me mandou devolver a Fanta e eu devolvi. Isso é o roubo clássico. Nós vamos lá e na mão grande tiramos aquilo que é de outro. Mas, interessante, dificilmente nós vamos cair no roubo, mas geralmente nós caímos no furto. E nós vivemos uma cultura atual de furto. Mesmo as pessoas mais honestas estão furtando de outras pessoas. Nós podemos dar aqui diversos exemplos. Sonegação de imposto é furto, Estamos roubando do governo.
Não vamos chegar aqui na conclusão de que não vamos entrar no mérito se é justo ou não é justo, mas o fato é que dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Nós estamos debaixo de lei, de autoridade, e se no país que nós vivemos se tem imposto, nós temos que pagar o imposto. Qualquer tentativa de burlar isso é roubar de uma instituição, é tirar de onde nós não temos direito de tirar. Isso é roubo. Pirataria é uma outra forma de roubo. Ninguém está vendo, ninguém parece estar sendo prejudicado, mas você baixar um filme sem autorização, fazer cópia e vender, ou comprar de um transgressor que pirateou, é pecado também. Então, uma vez eu estava lá em São Paulo, fazendo mestrado, e um colega chegou, depois de ter passeado na Santa Efigênia. Santa Efigênia, lá em São Paulo, é uma rua que se vende produtos tecnológicos a um preço muito interessante. E muito esses preços são interessantes porque boa parte deles sonega-se imposto, é fruto de contrabando, uma outra parte é pirataria mesmo. Então, um colega chegou e voltou, chegou atrasado na aula, e o professor perguntou, atrasado? Foi o que aconteceu? Ele, pastor, eu estava na Santa Efigênia, Deus me perdoe, mas eu não me resisti. Ele estava com a sacola relativamente grande. Outra vez eu mesmo estava na Santa Efigênia, e naquela época eu ainda jogava, eu estava atrás de um jogo. Como era o nome do jogo? Bom, não é importante agora, mas eu estava atrás de um jogo. E aí, alguém passou por mim e falou assim, está querendo algum CD, algum DVD? Eu falei, eu queria tal jogo. A pessoa fez assim, eu tenho, daqui a 10 minutos, me aguarde aqui. Bom, naquele momento, eu entendi o que estava acontecendo. Pela primeira vez, eu entendi o tamanho da contravenção que é a pirataria. É uma indústria grande, muitas vezes usada para lavar dinheiro. Quando o rapa chega, é uma correria só. E eu estava participando daquilo, financiando aquilo com o dinheiro que Deus me dava. Alguém estava sendo lesado, o governo estava sendo lesado, o autor da obra estava sendo lesado. Eu estava contribuindo para algo que certamente iria além da pirataria. Bom, em suma, é roubo. Não é legal, não é permitido, não é autorizado. Isto é roubo. Nós quebramos o 8º mandamento quando nós usamos de pirataria. E aí nós podemos citar inúmeras coisas. Mas mais comum ainda, é quando nós privamos pessoas de direitos que lhes são legítimos. Quando nós deixamos de servir uma pessoa naquilo que ela merece ser servida. Então, por exemplo, um pai rouba de seu filho quando ele não lhe dá a educação devida, a atenção devida, o cuidado devido. Ele está roubando daquela criança o que é direito dela. Um pastor rouba os seus fiéis, não apenas se ele lança a mão das ofertas para uso próprio, mas ele rouba os seus fiéis quando ele sobe ao púlpito e não prega a palavra de maneira fiel, porque é direito da congregação ouvir o sermão de forma fiel, bem tratado, bem cuidado e bem explicado. Um patrão rouba do seu empregado quando não lhe concede os direitos devidos, inclusive o seu salário. Um empregado rouba o seu patrão quando não faz aquilo para o que foi contratado. Assim, uma esposa rouba o seu marido quando não lhe dá a submissão e cuidado que lhe é devido, e o marido rouba a sua esposa quando ele não a lidera com fidelidade a Deus e com amor. Então, o 8º mandamento, ele não está restrito ao roubo clássico que nós conhecemos. Quando se trata do que é direito do outro e qualquer privação desse direito de forma ilegítima, por quem quer que seja, isso é
roubo diante da Bíblia. Por exemplo, a palavra roubo na Bíblia, lá em Deuteronômio e em Êxodo, a mesma palavra usada para sequestro. Na Bíblia não tem a palavra sequestro, tem roubo de pessoa. Entra na mesma categoria do 8º mandamento. Por quê? Porque quando se sequestra alguém, está roubando dessa pessoa a sua liberdade. Então, no que se trata de bem dos outros, ainda que você não lance mão, como eu roubei uma Fanta da minha vizinha, cuidado para observar se o comportamento comum que você tem adotado, comum de uma sociedade corrompida, em muitas coisas, não é de fato a quebra do 8º mandamento. Se você não está de fato roubando e quebrando o 8º mandamento. Bom, voltemos agora para o furto em relação aos nossos bens. Então nós já vimos o seguinte: uma vez que Deus é o dono de tudo, meus bens devem ser usados para a glória de Deus. Não usá-los para este fim é roubo. Isso é o que nós já vimos. Deus nos dá bens para serem usados sob certas condições e propósitos. O principal propósito deles é a glória do próprio Deus. Para atender a este fim principal, devemos, na administração dos nossos recursos, atender para os outros propósitos igualmente importantes. Quais são eles? O benefício dos outros e o meu próprio deleite. Nós vamos começar, então, olhando para esse segundo propósito para o qual Deus nos dá bens. Uma vez que eu sou proprietário dos bens que Deus me deu, devo usá-los para o meu legítimo deleite. Não usá-los para este fim é roubo. Quando eu me privo de usufruir legitimamente do conforto e prazeres que os meus bens podem me dar, eu estou pecando também. Eu estou quebrando o 8º mandamento. Eu estou roubando de mim mesmo e da minha família. Observe. Abra sua Bíblia em Eclesiastes 2, versos 24 a 26. Nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus. Pois, separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Bem, aqui está um homem que observa a vida. Salomão, escritor de Eclesiastes. Embora ele diga, porque ele tem perspectivas eternas em mente, que tudo isso é vaidade, mas ele observa aqui que não é apenas bom para o homem gozar a vida, usufruir do fruto do seu trabalho, afinal, digno é o trabalhador do seu salário. Não é apenas digno, mas é o próprio Deus que proporciona isso. É Deus que proporciona prazer para o homem através daquilo que ele dá, por meio de conquistas do trabalho. Ainda assim, capítulo 3 de Eclesiastes, verso 12 e 13. Veja o que o autor deixa mais claro ainda. Vamos ler? Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar vida regalada. E também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Então, quando Deus me permite
fazer coisas, porque Ele me dá condições para isso, para comer, beber, ter prazeres neste mundo, é legítimo que eu usufrua destas coisas. É um erro muito grande pensar que Deus quer de nós uma vida de restrições, de privações. Isso não é correto. Essa teologia do sofrimento, ela é tão errada quanto a teologia da prosperidade. São dois extremos pecaminosos. A Bíblia leva ao equilíbrio. E qual é o equilíbrio? O equilíbrio é que, enquanto isso é legítimo, e daqui a pouco eu vou mostrar quando não é, enquanto isso é legítimo, eu devo usufruir dos meus bens para o meu próprio deleite e deleite da minha família. Isso não é pecado de forma alguma. Isso é digno, é recompensa do Senhor para o trabalho que se realiza. Então, nós não precisamos... É interessante, eu não sei como é que é em outras culturas, mas me parece que essa é a cultura latina. As pessoas às vezes se envergonham de ter dinheiro. As pessoas se envergonham de ter uma vida confortável. É difícil alguém... Se bem que agora nós estamos vivendo uma cultura de ostentação. Mas, fora isso, é difícil você ver um rico admitir a sua riqueza de maneira confortável. Ele se sente como uma pessoa pior porque não é pobre. E não há para Deus diferença entre rico e pobre. Para Deus não é pecaminoso que dentro das nossas condições, conforme Ele distribuiu, porque Ele é o provedor, cada um viva os confortos e prazeres na medida daquilo que possuem ter. Não é assim. Pelo contrário, a Bíblia diz que é um dom de Deus desfrutar do trabalho, comer, beber e regalar-se. Olha, nós temos uma vida neste mundo que ela só é desprezível quando nós temos ela em relação à vida vindoura. Quando comparamos esta vida ao céu, quando comparamos esta vida ao porvir, esta vida é pobre, miserável, ela é o pouco, o muito ainda está por vir. Contudo, esta vida que Deus nos dá, ela é didática, ela serve para antecipar coisas que serão completas, plenas, cheias, quando Cristo voltar. Então, quando Deus nos fala dos bens celestiais, do gozo eterno, das alegrias do céu, da riqueza, é interessante, você sabe que o céu não tem rua de ouro, você sabe que o céu não tem um mar de cristal, são figuras que são usadas para mostrar a riqueza do lugar. Então, quando nós aqui na terra, nesta vida que nós temos, podemos olhar para os nossos bens, podemos usufruir de prazer, podemos usufruir de conforto, o que Deus está nos dando é o privilégio de anteciparmos e podermos entender, ainda que de forma pequena, o que virá, o que está no porvir. Porque o que Deus tem reservado para os seus são riquezas espirituais que são vislumbradas nessa ilustração da vida terrena, nos nossos bens e confortos que nós podemos usufruir. Portanto, se privar disso sem um motivo justo é pecado, é quebrar o 8º mandamento. 3 coisas que nós precisamos observar então quanto a isto. A primeira delas, é legítimo que eu usufrua com responsabilidade dos prazeres e confortos que meus bens podem proporcionar. Você conhece lâmina de filé? Já comeu lâmina de filé? Deve ter outros nomes. No açougue que eu compro carne, tem lá lâmina de filé. O filé é carne para banguela, né? Aquela carne bem molinha. A lâmina de filé é mais mole ainda. É uma carne deliciosa.
Todo mês eu compro lá uma porção de lâmina de filé. E uma vez estávamos lá comendo, né? E a Raquel falou alguma coisa, lá, o lâmina de filé, é um pouquinho mais caro, né? Então, eu falei, Kel, eu não tenho luxo, não tenho muitas coisas, eu pelo menos comer uma carne mole, né? Ou seja, se eu posso, né? Se o Senhor me permite isso, por que me privar disso? Por que me privar disso? Isso me é legítimo. Se para ter a carne mole, eu não preciso roubar, eu não preciso me privar de fazer o bem ao outro. Por que eu me privaria disso, se me é legítimo usufruir do fruto do meu trabalho? Isso é só um exemplo. Mas o pecado aqui, denunciado no 8º mandamento, nessa questão, é muitas vezes a mesquinhez que muitos têm. Há pais que privam seus filhos, a sua esposa, a sua família, de prazeres legítimos. Uma boa refeição, por exemplo. Há pessoas que comem mal porque querem guardar dinheiro. Há pessoas que não investem em cultura, por exemplo, podendo investir porque querem guardar dinheiro. Há outros que não viajam, não permitem conhecer outros países, outros lugares, porque querem guardar dinheiro. Há alguém que pode ter um carro bom, mas tem um carro que tem que ser amarrado com arame e chiclete, porque quer guardar o dinheiro. A minha família não era rica, e aí tênis passava de pai para filho, né? E não importava se seu pé estava do tamanho do tênis, ele passava assim mesmo. Isso é ótimo quando não se tem condição. Mas quando se tem condição, para que fazer isso? Então, nós não temos os bens para acumulá-los. Nós temos os bens também para usufruir dele. Não adianta você ter uma conta bancária, propriedades e mais propriedades, e viver como se não tivesse nada. Isso é pecado. Não adianta você poder dar a melhor escola para os seus filhos e dar a pior porque você quer guardar dinheiro. Isso é roubar de quem tem o direito de usufruir. Então, observe isso. É legítimo que eu usufrua com responsabilidade dos prazeres e confortos que os meus bens podem me proporcionar. Lembre da palavra responsabilidade. Segunda coisa, privar a mim mesmo e a minha família de prazeres e confortos legítimos, sem que haja motivo justo para tal, é roubo, uma vez que nego a mim mesmo e a minha família o que lhe é de direito. Já falei sobre isso. E a terceira coisa, precisamos ser cuidadosos para não pecarmos sendo. Porque agora você pode dizer, agora eu entendi, pastor. Agora... Aí você pode cair em alguns pecados que vão para o extremo. E qual é o extremo disso? O extremo pecaminoso desse princípio é você só querer usar os seus bens para o seu próprio usufruto e benefício. Aí você vai cair em alguns pecados, como egoísmo, ser esbanjador, né? Gastar demais sem precisar, ser consumista, comprar demais, querer demais as coisas, hedonista, viver para satisfazer sonhos, prazeres e tudo mais, futilidade, né? Muitas vezes se gasta dinheiro com coisa fútil, sem valor, para manter uma aparência, enfim, desperdiçadores do que Deus nos confiou, infiéis a Ele. Então, usando os seus bens, sem cair nesses pecados, e usufruindo do que eles podem lhe dar, sem cometer tais pecados, este é um bom uso do dinheiro em favor de si próprio. Isso é legítimo. Então, uma vez que eu sou proprietário dos bens que Deus me deu, devo usá-los para o meu legítimo deleite, não usá-los para esse fim é roubo. Agora, vamos ao ponto de equilíbrio. Qual é o ponto de equilíbrio? É a terceira coisa que nós precisamos entender sobre roubo em relação aos nossos próprios bens. É a seguinte: uma vez que eu sou mordomo de Deus, meus bens devem ser usados para benefício de outros.
Não usá-los para esse fim é roubo. Então nós temos aqui um ponto de equilíbrio. Quando é que eu uso os meus bens para usufruto próprio de maneira irresponsável? Quando o meu usufruto dos meus bens não contempla necessidades de outros, de irmãos, de pessoas que Deus coloca em nossa vida para serem assistidas com os nossos recursos materiais. Então, se o meu prazer, o meu conforto vai à frente de necessidades legítimas de outro, eu podendo assisti-lo não faço, eu estou roubando, eu estou quebrando o 8º mandamento. Então, vamos pensar aqui algumas coisas importantes. Há uma diferença entre posse e uso, segundo os princípios bíblicos. Vou explicar isso. Aquilo que legitimamente possuo é meu. Ou seja, Deus distribuiu seus bens a quem Ele quer dar, na forma e proporção como Ele quer dar. Existem ricos, existem pobres. Aquilo que Deus deu e que por meio do trabalho foi conquistado com honestidade, pertence a quem é de fato. E isso não pode mudar. A responsabilidade e os direitos sobre os meus bens é minha apenas. Eu posso fazer deles o que quiser. Certamente devo fazer deles aquilo que é bom. Se eu fizer aquilo que é ruim, eu serei punido, ou pelo Estado ou pelo próprio Deus. Mas a verdade é que ninguém, absolutamente ninguém, nem qualquer instituição, tem o direito de colocar a mão no que é meu, para administrar, mesmo que seja em favor do bem social. Absolutamente ninguém tem o direito de tomar a propriedade privada. O que Deus me deu é meu. As responsabilidades e direitos sobre isso caem sobre mim. Esse é um ponto. Ninguém pode me tomar, e também eu tenho que entender uma coisa. Estas coisas que eu tenho me foram dadas pela providência de Deus. São recompensas legítimas do meu trabalho, por isso eu tenho direito sobre elas. Mas aqui vai uma segunda coisa, e nisso a Bíblia e Deus Deus é sábio, e na sua providência Ele sabe como fazer as coisas. Esse é o segundo ponto. O que possuo deve estar a serviço de todos. É meu, mas o uso deve ser de todos. Nós temos aqui um equilíbrio. O mundo basicamente está dividido entre comunistas e capitalistas. Ou melhor, eu prefiro comunistas e liberais. Basicamente o mundo está dividido assim. Os comunistas pensam, tudo deve ser colocado nas mãos do Estado, e o Estado deve distribuir isso para que não haja pobres e que tudo seja de maneira equilibrada. Os capitalistas, os liberais, dizem não. Cada um tem o direito de trabalhar, de conquistar as suas coisas, e é legítimo que a pessoa, com o seu trabalho, com os seus investimentos, com a sua engenhosidade, acumule o quanto lhe for possível fazer. E cada um tem o direito absoluto sobre o que lhe pertence. A Bíblia não é comunista, a Bíblia também não é capitalista, nem liberal. A Bíblia diz que, de fato, a propriedade é privada. Deus coloca na mão de cada um, e cada um vai dar conta daquilo que recebeu de Deus. Contudo, o que eu tenho deve estar à disposição de quem necessita.
quando nós caímos para um extremo, o comunismo, por exemplo, nós somos privados de exercer um dos dons mais preciosos que foram confiados a nós, a mordomia. Imagine que se o Estado confiscar tudo que eu tenho e distribuir para os pobres, eu não poderei exercer mordomia. Na verdade, eu nunca poderei exercer generosidade, porque me foi tirado o privilégio de fazer isso. Na Alemanha, pelo menos quando eu estudava o segundo grau, eu não sei se é assim ainda, mas na Alemanha o dízimo era descontado na folha de pagamento. Todos os funcionários na Alemanha, quando recebiam seu salário, já tinham dízimo lá descontado. É um país de gente fiel? Não. É um país de gente que foi obrigada a dizimar. O privilégio de ser fiel lhe foi tirado. Seria a mesma coisa dizer assim, meus irmãos, se vocês não devolverem mais o dízimo, vocês vão para o inferno, de cabeça para baixo. Vocês, por medo, vão trazer os dízimos aqui. Mas não é isso que se quer. O dízimo é uma obrigação, mas é um privilégio. Então, quem tem que fazer isto sou eu voluntariamente. Por outro lado, o liberalismo ou o capitalismo nos colocam em uma corrente que nos leva a buscar o lucro a todo custo. E muitas vezes nisso, não que o lucro seja ruim, mas muitas vezes nisso nós nos tornamos mesquinhos, gananciosos, avarentos e despreocupados com o que realmente é importante. Pessoas. Infelizmente, o capitalismo que se vive, ele é o capitalismo selvagem, onde pessoas são apenas peças de uma engrenagem e pouco valem. Elas valem o que elas podem produzir e dar lucro. A Bíblia nos coloca entre a propriedade individual e o uso coletivo da propriedade de cada um. E é justamente isso que Deus nos responsabiliza, para que eu tome o que Ele me deu e seja desapegado de tal forma que eu esteja disposto a abrir mão do que é meu para assistir quem de fato necessita. Este é o princípio da mordomia. Cada um é responsável pelo seu bem, mas sabendo que ele é o bem de todos. Nem individualismo, nem comunismo. Nós somos agentes da providência. E isso é um grande privilégio. Você conhece a doutrina da providência de Deus? Significa que tudo o que acontece em sua vida foi providenciado por Deus, e se você é um crente em Jesus Cristo, isto é para o seu bem. Então é maravilhoso, quando eu contei para os irmãos aqui, no começo do ano eu tive problemas com o carro, e alguns irmãos me ajudaram a bancar o conserto do carro. Um ato da providência de Deus. Para mim foi maravilhoso saber que irmãos foram tocados e me assistiram naquele momento. Providencial, chegou o dinheiro na hora certa. Isso já aconteceu isso com você? Você não esperava um dinheiro, de repente uma situação terrível apareceu diante de você e alguém, ou de alguma forma, um plano do governo, alguma coisa, fez com que o dinheiro aparecesse para você. Já aconteceu isso? Rapaz, vocês estão desabençoados, viu? Porque não aconteceu com ninguém isso, só comigo. Não, já aconteceu, não já? Não é bom? Agora a Bíblia diz que melhor do que ser o objeto da providência é ser o agente da providência, porque na Bíblia muito melhor é dar do que receber. Então veja que privilégio nós temos, e você que é rico, não se envergonhe da sua riqueza, antes entenda o privilégio que você tem, e a responsabilidade maior do que os que têm menos, de ser um agente da providência de Deus. Imagine você encontrar um irmão necessitado, ou algum necessitado na rua,
e aquela pessoa receber um favor seu, financeiro ou de outra natureza material, e ela orar a Deus e dizer: Senhor, obrigado pela sua providência, pela instrumentalidade desta pessoa que trouxe para mim a sua bênção e que me resolveu este problema nesse instante. Quando eu tenho as minhas coisas, mas estou disposto a colocá-las em favor da comunidade, o que eu me torno é um agente da providência de Deus. Os ricos, os que realmente são ricos, deveriam orar: Senhor, providencia pessoas para que eu possa ajudá-las em suas necessidades. Agora tem uma coisa, você que é pobre deve estar falando assim: é verdade, tem que fazer isso mesmo com o rico. Mas todo rico tem o seu pobre, e todo pobre tem o seu rico. Se eu me comparar a Roberto Marinho, o que eu sou? A família Marinho, né? Eu sou o quê? Pobre. Mas se eu for lá nos lugares numa invasão, lá na terra dura, e me sentar numa daqueles barraquinhos lá, o que eu sou? Muito rico. Todo rico tem o seu pobre. Todo pobre tem o seu rico. Então não pense você que não tem lá um grande salário, que vive humildemente, que você não tem responsabilidade de ser agente da providência de Deus. Procure o seu pobre para assistir. Peça a Deus para que Ele providencie pessoas, para que você possa gerenciar de maneira graciosa aquilo que Deus lhe deu. O individualismo estrito da propriedade é não apenas uma heresia, é uma forma de roubo. Há um livro que você deveria ler, infelizmente está esgotado, chama-se O Pensamento Econômico e Social de Calvino. E aí nós vamos poder aprender como de fato nós devemos relacionarmos-nos com os nossos bens. A ordem justa que deve reinar na igreja é, pois, um meio termo entre comunalismo e individualismo, é a disposição da propriedade privada ao serviço da comunidade. Onde é que nós encontramos este princípio na palavra de Deus? Vocês podem dar um exemplo disso? Você consegue pensar onde nós encontramos isso que nós falamos aqui acontecendo de forma prática? Atos, capítulo 2. Abra sua Bíblia aí então em Atos, capítulo 2. Verso 32 a 35. Melhor, 2 não. Agora, antes do capítulo 2, capítulo 4, versos 32 a 35. Da multidão dos que creram, vamos ler? Quero ouvir a voz de todo mundo. Da multidão dos que creram, era um coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então, distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Fabulosa essa vida comunitária da igreja primitiva, onde todos estavam bem assistidos. Veja, naquela igreja não se tinha acabado com os pobres e com os ricos, porque tudo foi distribuído e todo mundo agora estava igual. Lá continuava existindo ricos, continuava existindo pobres, mas não havia necessitados. Não havia pessoas desassistidas. Não havia pessoas passando fome, frio, sem lugar para morar. Isso não havia. Mas ainda havia pobres e ricos. Barnabé, por exemplo, era um rico.
E porque era rico, ele continuava assistindo os necessitados, bancava suas viagens missionárias junto com Paulo. Ele não deixou de ser rico, porque não é pecado ser rico, como não é castigo ser pobre. É a providência de Deus. Vamos observar algumas coisas nesse texto que são importantes. A primeira delas é: a propriedade material é exata réplica da vida espiritual, que por um lado é estritamente individual, em sendo essencialmente coletiva. Nós vimos aqui um livro, nós estudamos aqui, aquele livro que chama Eu Sou Mesmo um Cristão, e lá tem uma citação de Mark Dever, que ele fala assim: a vida cristã não tem nada, tem muito mais a ver com o coletivo do que propriamente com o individual. Porque ainda que sejamos individualmente salvos, que tenhamos responsabilidades individuais com o nosso próprio crescimento e espiritualidade, nós estamos inseridos em uma comunidade. E a minha espiritualidade, ela alimenta a espiritualidade de outros e ao mesmo tempo é alimentada pela deles. É individual, mas também essencialmente comunitário, ao mesmo tempo e junto. Aquela igreja refletia a sua espiritualidade também nos seus bens materiais. Os bens eram individuais, mas estavam à disposição do comunitário. Cada um voluntariamente pegava do que era seu, não era tirado deles. Eles davam voluntariamente, porque eles tinham uma alma, um coração. Da multidão dos que creram, era um coração e alma. É assim que começa o texto. O que aconteceu na alma e no coração daquelas pessoas abundou de tal forma que se materializava nas dádivas dos bens que cada um possuía. Mas uma outra coisa importante: não havia um individualismo absoluto. É meu, mas cada um não olhava para aquela coisa como sendo exclusivamente sua, mas estava à disposição do outro. Aplicando as nossas vidas, nós podemos entender: o nosso carro não é exclusivamente meu. Se meu irmão precisa de uma carona, é meu dever dar. Alguém já disse que uma boa forma de medir o cristianismo de alguém é a maneira como ele reage se às 3 horas da manhã um irmão necessitado pedir que ele o leve até o hospital. Aí você pode medir realmente o cristianismo de alguém, o quanto ele está disposto a ceder do que é dele em benefício do outro. Então, o individualismo não é absoluto, até porque, biblicamente, a propriedade não é absoluta, ela é de Deus, dada para nós, para servirmos. E esses irmãos viam isso com clareza. Versículo 32 diz isso: ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Outra coisa importante que nós vemos nesse texto: os bens não foram repartidos igualmente. Não houve aquela tal coisa, como eu falei no começo, mas era repartido à medida que alguém tinha necessidade. Ninguém se desfez totalmente das suas riquezas e colocou aos pés dos apóstolos à medida que aparecia necessitados. Aqueles que possuíam bens se desfaziam deles e assistiam os necessitados. Houve irmãos naquela igreja que não venderam nada. Isso não é uma obrigação, isso não é uma norma para a igreja. Isso deve ser um ato voluntário da consciência daquele que sabe que é mordomo. A graça, essa é a última coisa, a graça era abundante, por isso não havia necessitados. O texto-chave, para mim, nesta passagem, é o verso 33. O verso 33 nos explica por que acontecia essa tamanha generosidade
e tamanho desapego. Diz assim o verso 33, leia junto comigo. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Em todos eles havia abundante graça. Havia uma riqueza naquele povo. O que era abundante ali? Graça. Os apóstolos faziam o quê? Os apóstolos davam testemunho da ressurreição. Havia uma pregação rica do Evangelho. O que acontece aqui, meus irmãos, é o fruto, é o resultado de uma vida convertida. Para você entender isso melhor, agora sim, volte para o capítulo 2. Porque a pergunta que temos que fazer é como essas pessoas chegaram nesse estágio de abrirem mão de bens preciosos, de herança, de trabalho duro, para assistir outros que muitas vezes eles não conheciam, mas que eram irmãos em Cristo. O verso 33 e os textos que nós vamos ler nos explicam isso. Bom, no capítulo 2, vá para o verso 37. E antes de lermos o 37, deixa eu explicar uma coisa. Como é que começa o capítulo 2? Você sabe que tem lá, primeiramente, anunciado no capítulo 2? Não sabe? Como é que é? Pentecostes? Pentecostes. Capítulo 2 é quando desce o Espírito Santo e então aquelas pessoas veem a manifestação do Espírito Santo através das línguas. Mas há uma outra manifestação do Espírito Santo que as pessoas não costumam levar em conta, mas que é a principal aqui. Você sabe qual é? Pedro prega pela primeira vez. É a pregação inaugural da igreja. Pedro não preparou nada, o Espírito Santo providenciou tudo. Pedro fala da vinda de Cristo, da sua encarnação, de como ele foi rejeitado, e de como aqueles homens que rejeitaram a Cristo iriam pagar caro por isso. Porque Deus, que ressuscitou a Cristo, voltaria e tomaria juízo de todos aqueles que o rejeitaram. E então nós chegamos no versículo 37. Vamos ler? 37 e 38? Leia comigo. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. A mensagem poderosa enviada para Pedro pelo Espírito Santo rasgou o coração daquelas pessoas. Rasgou, fez uma ferida profunda e dolorosa no coração daquelas pessoas. Elas entraram em desespero, elas entenderam o seu pecado, elas entenderam a gravidade do que fizeram rejeitando a Cristo. Eles perguntam, com o anseio de uma resposta feliz, o que nós vamos fazer? E Pedro anuncia o Evangelho: arrependam-se, creiam, vocês receberão o dom do Espírito Santo. Naquele dia, quantas pessoas foram convertidas? 3.000 pessoas. E então, nós chegamos ao verso 42. Como é que essas pessoas convertidas, que tiveram seus corações rasgados pelo Espírito Santo, que se arrependeram dos seus pecados, e agora receberam na sua conversão o selo e a influência, o poder do Espírito Santo em suas vidas, começaram a viver? Versículo 42 diz assim, vamos ler? E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. Vamos ler. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum.
vendiam as suas propriedades e bem, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Isso não é filantropia, isso é conversão. A graça abundante, a pregação da ressurreição de Cristo, o anúncio do Evangelho, transformou aquelas vidas. Tirou o homem do seu próprio centro, o fez olhar em sua volta, e quando ele olhou à sua volta, influenciado pelo amor, pela generosa graça de Cristo em sua vida, ele não tem mais razão para se apegar às suas coisas, enquanto outros sofrem de necessidade. Então ele pega o que tem, e toda vez que identifica uma necessidade, ele supre isso. Isso não tem a ver com uma bondade inata, com filantropia, ou com politicamente correto. Isso tem a ver com conversão, com a ação do Espírito Santo de Deus na vida de uma comunidade e dos indivíduos daquela comunidade. É engraçado, nós pedimos o poder do Espírito. E o poder do Espírito, nesse caso aqui, inaugural da igreja, se manifesta em generosidade de uns para com os outros. Queridos, gravem isso. A nossa generosidade revela como é o nosso relacionamento com o Espírito Santo do Senhor. A nossa vida comunitária diz para nós como está o nosso relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Ele sensibiliza corações, ele constrange, ele compunge, ele transforma, ele transmite o que é de Cristo para nós, e Cristo é generoso. E para encerrar, nós precisamos justamente olhar para a generosa graça de Deus em Cristo. Porque é esta graça que nos constrange a sermos generosos, a não roubarmos do que Deus nos deu, mas sermos instrumentos, agentes da sua provisão. Você não precisa abrir a Bíblia, eu vou citar os textos aqui e vai ser projetado, e eu vou lendo à medida que eu cito os textos. Atrás você tem um esboço, anote os textos para você ler com mais cuidado em casa, atrás do boletim. 2 Pedro 1, de 3 a 4. 2 Pedro 1, de 3 a 4, eu quero mostrar para vocês a generosa graça de Deus em Cristo. Veja, em 2 Pedro 1, 3 a 4 diz assim: visto como, pelo seu divino poder, observe, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Divino poder, pelo divino poder de Deus, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Com que propósito? Nos fazer coparticipantes da natureza divina, nos fazer usufruir do que é de Deus. Isso é generosa graça de Deus em Cristo Jesus. Quando nós estudamos a doutrina da perseverança dos santos, nós vimos que Deus nos fará chegar até o fim. Nós não ficaremos no caminho, seremos salvos. Não porque tenhamos força em nós mesmos, mas porque Deus é generoso e nos dará tudo. Tirará do seu tesouro e nos doará gratuitamente tudo que é necessário para a vida e piedade, de forma que nós vamos perseverar até o fim. Efésios 1:3 nos dá outro exemplo da generosa graça de Deus em Cristo Jesus. Diz assim,
Efésios 1, 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Deus nos tem abençoado com toda a sorte de bênção, da mais cara que tem, que são as bênçãos espirituais, porque elas foram conquistadas na cruz, com a morte e o derramamento do sangue do Senhor Jesus Cristo. João 3,16, nós lemos no começo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. A Bíblia fala que tesouro dos pais são os filhos, herança do Senhor. Deus pega o seu próprio filho e dá. Ele não deu qualquer coisa. Se para nós os nossos filhos são preciosos, imagine quem era o Filho de Deus para o próprio Deus. E porque Ele amou o mundo de tal maneira, Ele não amou pessoas boas. Ele não amou pessoas generosas. Ele não amou pessoas que mereciam alguma coisa. Ele amou criminosos, miseráveis, fedorentos, maltrapilhos, prostitutas, ladrões. Ele amou esse tipo de gente, gente como eu e você. Então Ele deu o seu Filho para nos fazer diferentes, para nos enriquecer, para nos tirar da miséria e nos colocar em um patamar onde nós podemos ter um relacionamento com Ele através de Cristo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a generosa graça de Deus em Cristo Jesus. João 10:11, Jesus diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Meus irmãos, nós não estamos falando aqui de tesouros, não estamos falando aqui de dinheiro, estamos falando de vida. E o apóstolo Paulo pergunta: talvez por um justo alguém se animasse a morrer, mas por injustos, quem morreria? Quem derramaria um sangue por um bandido? Ninguém. Mas Deus, em Cristo Jesus, dá a sua própria vida. E de que forma Ele dá? Verso 17 e 18 nos mostram de que forma Ele dá. Ele diz assim, de João 10: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi do Pai. De forma muito prática, Jesus está dizendo: o que é meu é meu. O que é dele aqui? A vida. É dele, é um bem que ele possui. Ele pode usufruir da vida dele como ele quisesse, bem entendesse. Poderia. Mas a generosa graça de Cristo o fez voluntariamente dar. Ninguém roubou dele. Ninguém o obrigou, senão o seu próprio amor, senão o seu próprio desejo de salvar o seu povo e de glorificar a Deus por meio disso. Então Cristo foi e voluntariamente deu a sua vida. Pegou do que era dele e deu. Nesse caso, ele deu tudo. Mateus 15:32. E chamando Jesus os seus discípulos, disse: tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. Jesus não apenas nos serviu espiritualmente, mas quando esteve neste mundo, Ele compadeceu-se de todo tipo de necessitado. Por isso Ele abriu os olhos aos cegos. Por isso Ele fez coxos andarem, por isso Ele fez surdos ouvirem, por isso Ele ressuscitou mortos, por isso Ele devolveu filhos aos seus pais, porque Ele teve misericórdia, porque Ele viu necessidades que Ele podia suprir e Ele supriu. Quando as pessoas estavam voltando para casa sem ter o que comer, Ele providenciou pão.
O que eu quero mostrar são duas coisas, irmãos. A primeira delas é que a generosidade de Deus em Cristo nos sustenta. Entenda que você é salvo e continuará assim, porque Deus é generoso com você. Porque a sua graça é abundante. Porque Ele não foi mesquinho. Porque Ele não foi econômico. Ele deu o seu Filho. E Cristo morreu por nós e isso nos é suficiente. Esse é o maior tesouro, é o tesouro do céu que nos leva para a glória. E é por causa disso que estamos seguros. Maravilhoso é aquele que se vê pobre e miserável e encontra riqueza em Deus. Maravilhoso é aquele que está disposto a abrir mão de tudo nesta vida, por aquilo que é mais precioso, Cristo. Porque o sangue de Cristo, o bem mais precioso que existe neste mundo, foi nos dado para nos salvar. Isso é o que me dá segurança. É isso que me faz olhar para o futuro, olhando o meu coração mesquinho, egoísta, apegado, e olhando para frente sabendo que apesar disso, o sangue de Cristo cobre a multidão dos meus pecados, inclusive o meu egoísmo. Mas aquele que morreu por nós, Ele morreu para que nós vivamos por Ele. O amor de Cristo nos constrange, sabendo pois isso, que um morreu por todos, logo todos morreram, e aqueles que morreram com Cristo, agora vivem para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O que isso significa quando nós trazemos uma aplicação ao 8º mandamento? Que viver por Cristo agora significa revelar a sua generosa graça. Não nos é necessário doar sangue para que ninguém seja salvo, mas pegar daquilo que Deus nos deu para assistir o carente e o necessitado. O amor de Cristo nos constrange a abrirmos as mãos e acudirmos ao irmão em necessidade. Como eu falei, todo rico tem o seu pobre, todo pobre tem o seu rico. Certamente você tem responsabilidades sociais, econômicas com os seus irmãos. Olhe para a cruz, olhe para o que Cristo fez por você. Imite, esteja seguro nele e imite o que ele fez. E assim, meus irmãos, nós não apenas seremos os beneficiários da generosa graça de Deus, mas nós também seremos privilegiados agentes da bondosa, generosa graça de Deus. É assim que nós não quebramos o 8º mandamento. Que Deus nos abençoe, que Ele nos convença da sua palavra, que tenha misericórdia de nós e nos faça generosos.